queridos ouvintes do canal Semeando Boa Palavra, sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a boa palavra, semearmos a boa palavra do nosso Deus. Sim, queridos, irmão Enerson, com mais uma vez chegando em gratidão na presença do Senhor, para bendizer e louvar o nome santo dele, através do Salmo 119. E convido a você a estar junto comigo, acompanhando e compartilhando esta mensagem. Queridos, mas antes de tudo, quero estar aqui já convidando aos irmãos e aos ouvintes que estão aí pela primeira vez a chegar, visitar o nosso canal Semeando a Boa Palavra, dando aquele like, dando aquele joinha, passando as mensagens para as outras pessoas, compartilhando com seus amigos e parentes, para que a palavra de Deus possa estar sendo semeada em todos os lugares, para que as pessoas possam estar aprendendo um pouco mais da palavra e sendo edificada, assim como eu tenho sido através deste canal Semeando a Boa Palavra. Amém, amados? Mas vamos para o que interessa, para o nosso texto, Salmo 119. Hoje vamos ler do verso 105 ao verso 112. É um texto bem conhecido dos nossos irmãos e ouvintes. Espero que esteja falando ao seu coração. Amém, queridos? Assim diz o Salmo 119. Lembrando que estamos na 14ª estrofe. E esta estrofe começa com a letra Nun. Lembrando que são 22 estrofes. Já falamos de algumas letras do alfabeto hebraico, o qual forma um acróstico. Mas hoje estamos na letra Nun. E assim diz a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra. Sim, queridos, o salmista está falando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor tem que ser lâmpada para os nossos pés e luz aos nossos caminhos, para onde quer que nós possamos ir. Jurei e confirmei o juramento de guardar os retos juízos. Você tem jurado e dedicado a tua palavra ao Senhor como salmista? Ser fiel, manter a lâmpada do Senhor acesa para os seus pés, sendo a luz para o seu caminho? Espero que sim. Precisamos que Cristo seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Estou aflito, mas ele pede, vivifica-me, Senhor. Sim, quando estamos aflitos, devemos pedir e clamar ao Senhor para que ele nos vivifique. Segundo a tua palavra, encontramos a luz na palavra, encontramos o caminho para que nós possamos ser vivificados, para que possamos ter vida em Cristo Jesus. Aceita, Senhor, a oferenda dos meus lábios. Você tem se oferecido com sua boca, com seu corpo, com sua vida para o Senhor? Você tem oferecido os seus lábios a proclamarem louvor para a honra e glória do nosso Deus?
Queridos, esse texto é a luz da vida. Salmo 119, do 105 ao 112. Essa estrofe está falando luz na vida, luz em minha vida, luz na sua vida, querido ouvinte do canal Semeando a Boa Palavra. Precisamos da luz do Senhor nos iluminando, nos guiando. No verso 105, vemos ali, a palavra de Deus é um guia certo, tanto para o comportamento diário, para formar ideias e ideais, e como devemos ser conduzidos à glória do Senhor. Por isso a palavra diz, lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Então ela é um guia certo para o nosso comportamento diário. Sim, para formarmos ideias e ideais, ideais que nos levam a ter uma vida de santificação na presença do Senhor, para nos conduzir à glória eterna do Senhor. No verso 107, diz que na aflição o justo recorre diretamente à palavra de Deus. Então, aquele que é justo, aquele que segue a palavra de Deus, tem que buscar nela o quê? O caminho, a luz. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. É isso que o Senhor nos recomenda, é isso que o salmista, usado por Deus, está falando. Que somente no Senhor podemos encontrar um caminho reto. Então a aflição do justo recorre diretamente à palavra de Deus. Queridos, em tais horas, vai verificar o conselho humano. Mas o conselho humano, muitas vezes, complica, ao invés de nos ajudar. Então, devemos recorrer à palavra de Deus. Este não vai nos complicar, e este não vai nos deixar de ajudar, mas vai nos orientar, porque é a luz, o qual é aquela luz que nos guia na direção correta da palavra de Deus. Verso 108, ele está falando de uma oferenda. Oferenda é o que? Nós nos oferecermos com nossos lábios a falar aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é correto na presença de Deus e dos homens. Precisamos disso. Recorrermos a Ele. Então diz, o sacrifício de louvor e ações de graças, que é mais valioso do que qualquer objeto material, sendo o sacrifício do próprio eu. É nós sacrificar o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, diário. Então diz que o sacrifício de louvor e ações de graças, sendo um sacrifício de nosso eu, feito com toda a espontaneidade da gratidão. Podemos ver lá em Hebreus capítulo 13, verso 15, dizendo assim, por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O fruto do teu louvor é confessar o nome do Senhor como o único Salvador, como aquele que devemos toda a honra e toda a glória? Então devemos oferecer sempre sacrifício, sempre oferendas a nosso Deus e Pai, com nossos lábios, com nosso coração. Sim, queridos, devemos estar nos oferecendo, como diz lá em Romanos capítulo 15, verso 1 e 2. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, isso é nos colocarmos em oferenda a Deus. Salmo 71:8 também diz que os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Sim, queridos, então se ofereça a Ele, se ofereça de todo o teu coração, com todo o seu lábio, puro, santificando
os seus lábios ao Senhor, e não falando palavras torpes, mas palavras que engrandeçam o nosso Deus, palavras que possam estar edificando outras pessoas. Muitas vezes não é fácil no dia a dia, no trabalho, na vida em casa, mas peça a Deus e chegue se oferecendo a Ele, que Ele irá ajudar a você e ajudará a mim também, porque precisamos de todo o respeito e gratidão ao nome santo do Senhor. Verso 109 diz que estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Os grandes perigos, queridos, muitas vezes forçam as pessoas a se esquecerem de tudo o que não tem importância real. Isso é verdade. Mas a palavra de Deus permanece quando as maiores glórias da humanidade voltam ao pó. Sim, queridos, as grandes coisas, os grandes perigos nos forçam muitas vezes a esquecerem daquilo que não tem importância real. Mas a palavra de Deus permanece para sempre em toda a sua glória. Lembrando que lá em Isaías 40, do versículo 6 a 8, ele fala sobre a erva. Que o povo é como a erva, que a erva passa, cai e seca e volta-se ao pó. Jesus usou essa expressão, falando que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, passou. Tudo passa, tudo seca, cai e volta ao pó. Mas devemos o quê? Ser fiéis à palavra. Como diz o texto, não me esqueço da tua palavra. Porque pessoas más, de contínuo, colocam em perigo muitas vezes a nossa vida, nos afrontam, principalmente se você quer ter uma vida dedicada ao Senhor. Eu sei muito bem o que é isso, queridos. A gente querer nos dedicarmos à palavra do Senhor e o inimigo se levantar contra nós, armando cilada de contínuo, ciladas diárias, mas nós não devemos nos esquecer da palavra de Deus. Porque eles armam ciladas contra mim. Os ímpios, contudo, não me desviam dos teus preceitos. Então não devemos nos desviar, mesmo os ímpios contra nós, armando cilada. Jesus falou isso, não é uma novidade. Se você conhece a palavra de Deus, você vai notar que Jesus já disse isso. O Senhor nosso Deus já tem nos avisado que o mundo nos odeia, mas nós devemos amar o mundo. O mundo tem que ser nosso campo missionário. Muitas vezes é difícil, mas com a ajuda de Deus venceremos, porque Jesus prometeu e a sua promessa é fiel para todos nós. Quando o mundo tem um gozo especial de conseguir fazer o justo pecar, esse é o intuito. Ele fala ali, os ímpios, contudo, os ímpios armam ciladas contra mim, contudo não me desvio dos teus preceitos. Então o mundo ele tem um gozo especial para quê? Para fazer mal para o justo, querer que o justo peque, para que manchamos o nosso testemunho na presença de Deus e dos outros. Mas peça a Deus que Ele irá ajudar a você e a mim. Isto é a obra do diabo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de 8 a 9, diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, buscando alguém para tragar. Então, Jesus fala, Pedro exorta, andai vigilantes para não cair na cilada do inimigo. Os teus testemunhos recebi por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Legado é ter uma comunhão com Deus mediante a sua vontade revelada, a palavra de Deus. E a herança do justo é o penhor da vida eterna. Você tem a vida eterna? Você tem o penhor da salvação, o qual o Espírito Santo o selou, falando, este agora é propriedade
do meu Deus. Então, somos propriedade de Deus. Queridos, vemos que o salmista, em toda esta estrofe, está falando sobre a sua peregrinação, que foi através da vida, sob a orientação dos ensinamentos divinos. Devemos andar sob a orientação dos ensinamentos divinos. Assim como o salmista fez um voto de seguir a luz, onde quer que o leve esta luz, sejam quais forem os perigos envolvidos. Devemos continuar amando, igual ele diz no versículo 12: induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre até o fim. Então nós temos a capacidade de induzirmos o nosso coração e o nosso pensamento a guardar a luz para o caminho, a luz da vida, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nos guiar e nos orientar. Amém, queridos? Deus abençoe e assim continuaremos a fazer esse estudo sobre o Salmo 119 até a conclusão. Muito obrigado pela sua participação e compartilhe, continue semeando a boa palavra. Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém?